Olha que bizarro o que aconteceu com esse empreendedor aqui e você vai tirar a lição importante nesse vídeo. Eu nunca falei isso na internet, pessoal, porque eu sempre achei isso extremamente constrangedor. Assim, uma cagada que eu fiz na minha vida, mas que eu queria compartilhar com vocês, porque muita gente faz isso, passa por isso e fica com vergonha de falar, ninguém sabe, né? Então assim, eu tenho várias empresas, não vou aqui falar qual, não vou falar quem, mas eu tinha uma empresa muito importante, a empresa da minha vida, né? E eu fui, cara, durante a minha vida crescendo, eu fui chamando meus amigos pra ser sócio. Assim, sócio, parceiro. A primeira coisa que eu fiz foi assim, vamos dar 5% da minha empresa pra pessoa, porque aí eu não vou ter problema de imposto, a pessoa vai ser sócia. Muita gente faz isso, tá? Muita gente, não. Vou pegar minha empresa e vou dar um pedacinho da empresa pra pessoa. Aí começou um papo assim de, não, puta, vamos dividir a empresa? Eu comecei a conversar com o meu primeiro sócio, né? Porque a galera trabalha tanto, dá o sangue, cara. A gente várias vezes tá cuidando de outro projeto. E isso muita gente faz de brother mesmo, né? Você vê seus brother trampando pra caramba. Você fala, mano, o legal é ser todo mundo sócio. Tipo, muita gente falava pra mim, não, Bock, o legal é chegar lá com a galera. Chegar sozinho não tem graça. Um monte de papo que é totalmente nada a ver com empresa. Só que quando você é inocente, eu sou uma pessoa bem inocente, galera, nesse sentido, assim, uma pessoa que não vê maldade nas coisas. Então eu pensei, pô, por que não dar um pouco mais da empresa pros sócios? Os caras trabalham tanto, vamos fazer assim, vamos dar 10%, então? E aí os sócios começaram, não, mas 10%, nossa, mas o que a gente tem direito? Como é que vai ser isso? Eu quero, meu filho vai ter direito, não sei o que. Eu, meu Deus, eu só tô fazendo isso pra a gente trabalhar junto, tudo. Até que em algum momento, numa reunião, a gente falou, por que a gente não... Uma coisa bem de... Cara, maluco, assim. Por que a gente não divide a empresa igualitária? Todo mundo vai, né, ter mais ou menos a mesma quantidade, trabalhar igual, ganhar igual. Todo mundo amigo de infância, batalhando. Ou seja, eu comecei sozinho, eu fui chamando esses amigos, né? Amigos que nunca tinham trabalhado em lugar nenhum. A gente, quando voltou do cartório, eu lembro exatamente esse dia, galera. Um dos sócios recentes, que estava lá comigo há alguns anos, né, que agora tinha 30%, 25% da empresa, tinha ganhado, virou pra mim e falou, nossa, agora a gente faz maioria. Eu falei, maioria do quê, né? Porque eu era bobo, eu não pensei que quando dividisse a empresa eu podia ter colocado e deveria ter chamado um advogado societário, colocado o dever das pessoas. E eu tentava falar, gente, vocês não estão ganhando isso aqui, vocês trabalharam, vamos colocar isso num papel. Eles, não, a gente trabalhou, a gente tá ganhando. Ou seja, as pessoas sem noção, né? Eu também do que era uma sociedade. Aí eu resolvi, né, a gente dividiu, eu achei que ia ser, puta, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí esses sócios viram pra mim e falam, a gente não quer mais trabalhar com você. Com essas palavras, assim, a gente não quer mais trabalhar com você. E eu fiquei tão chocado, eu tô tremendo, eu fiquei tão chocado, mas tão chocado, que eu só conseguia mandar eles pra aquele lugar. Falei, vocês estão maluco, galera? Vocês estão maluco? Eu chorava, eu não conseguia mais trocar ideia, só xingar. E aí isso era final da pandemia, minha mãe tinha falecido, eu tomando remédio pesado, ou seja, eu tava assim, ferrado da cabeça, tá? Mesmo assim, eu tava tentando fazer realmente o melhor pra todo mundo. Aí eu falei, eu tava desestabilizado com essa história, né? De que, como assim, eles não queriam mais trabalhar comigo agora que eu tinha dividido a empresa? Eles estavam bravos comigo, sendo que eu dividi a minha empresa, eu dei a empresa pras pessoas. Até o momento que eu falei, gente, então tá bom, faz assim, compra a minha parte. Me tira desse negócio. E aí rapidinho eles arrumaram um consultor deles, né? Um consultor deles. E que falou, a empresa vale isso e não sei o que lá, você vai ganhar tanto e eles vão comprar a sua parte. Eu falei, beleza, né? Tá certo, vamos fazer isso então. E aí na última hora, antes de comprar minha parte, assim, já tinha feito contrato, tudo. Eu não tava com o advogado, meu advogado tava com eles. Eu tava sem advogado, olha que loucura. Hoje eu vejo isso, mas na época eu era tonto, confiei. E aí nessa, eles... No último momento, nos 45 do segundo momento, eles falaram, o seu cliente saiu. A gente perdeu o nosso principal cliente, que era o seu cliente, o meu cliente. E eu falei, você tá brincando, vocês perdeu o cliente, que loucura. E agora? Vocês não tem como me pagar, como que a gente vai fazer? E aí o consultor falou, né, eu só tava falando pelo consultor. O consultor falou, olha, então você vai receber 1/3 do caixa. Só, porque a empresa não existe mais empresa. O seu cliente era o principal cliente. Eu falei, tá bom, me dá 1/3 do caixa e a empresa acabou. Bom, passaram-se algum tempo e eles nunca perderam esse cliente, na verdade. E eu perdi a minha empresa, a empresa que eu construí.
Não vou falar qual empresa, não vou falar quem são as pessoas, isso não importa. É uma história que eu tô contando porque eu já ouvi muita gente que caiu nessa, em começar a dividir a empresa, pegar gente maldosa, com olho grande, e de repente a pessoa toma a empresa do fundador. O fundador sai, faz um péssimo negócio, isso é algo comum. E só pra vocês entenderem como isso é pesado, pessoal, eu só fui entender, começar a entender o que aconteceu na terapia. Então eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta já foi RH de empresa por muito tempo, e ela ouvindo minhas histórias falou, Bock, isso aí tá errado, tem coisa errada nisso aí, como assim, cara? Desculpa te falar, mas não é possível, isso não tá certo. E, imagina, minha terapeuta falando isso, né? E aí eu falei, caramba, será, mano, eu não tenho, não tenho psicológico pra olhar pra isso, né? E aí eu conversando com amigos que trabalharam comigo aqui em casa, pô, Bock, o que aconteceu? Me conta. E eu contando a história, a pessoa chorava. Teve mais de uma pessoa, amigo meu, que veio aqui e a gente chorou junto, tá? Pra vocês terem uma ideia que desgraça pra mim que foi essa história, tá? E a minha advogada, que foi a advogada que era da minha esposa, que eu trouxe pra empresa, ela representou eles. Então, assim, uma coisa eu acho que é completamente antiética, fora do comum, sabe? Aí o último capítulo dessa história, eu fui um advogado falar de uma outra coisa, de um outro assunto, e contei pra ele minha história, e ele, não, como assim, Bock? Que história é essa? Conta essa história direito. Eu contei a história direito, melhor pra ele, ele falou, não. Isso aí tá errado, cara, você tá maluco? Isso não se faz, isso não existe, isso você tomou uma rasteira, né? E eu, não, calma, sabe como é advogado, né? Deixa eu olhar pra isso. Aí fui conversar lá com um contador, que é uma contadora muito antiga, amiga minha. Ela olhou e falou, mano, isso tá errado, velho. Aí todo mundo, Bock, isso tá errado. Cara, aí caiu a ficha. O que eu fiz, o que tinha acontecido. Porque pra mim o mais difícil de tudo foi aceitar que isso aconteceu com os meus melhores amigos. Com pessoas que eram minhas amigas desde a infância. Assim, uma das pessoas foi a pessoa que eu mais ajudei na minha vida. Cara, que situação. Empreender não é fácil, mas quantas situações o Bruno, que é o rapaz que gravou esse vídeo aqui, quantas situações ele passou. Me diz aí quais são as suas opiniões sobre o que ele disse. São vários cenários, várias coisas para comentar. Diz aqui embaixo qual a sua opinião e como é que você tenta resolver isso no teu negócio. Conta aqui embaixo pra gente.